Nem sempre filho de peixe, peixinho é, porque nem sempre um grande jogador vai ter seu filho como grande jogador também. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre eles. Bora lá! Pra assinar uma obra de arte na vida, meu Miro. Esse Romero. Fala seus Cachorro. beleza? Eu sou o Edu. Vamos aqui conversar sobre filhos ruins de grandes jogadores, jogadores históricos. Tem até alguns aqui relativamente bons, mas perto do que foi o pai é bem complicado, tá? A gente vai falar desses jogadores aí, o grande jogador que foi o pai e os filhos que não engrenaram tanto na carreira assim, tá bom? Mas antes de tudo, peço seu like, seu comentário, seu compartilhamento, se inscreve aí no canal. Vamos falar aí de filhos ruins de grandes jogadores, começando a nossa lista aqui com o excelente histórico, um dos maiores zagueiros de todos os tempos, Paolo Maldini. Os maiores defensores, né? Porque o Maldini, além de tudo, era lateral esquerdo também, mesmo sendo destro. Deixa eu dar com as duas, ambidestro. Paulo Maldini, gigantesco, um jogador incrível que eu não preciso ficar explicando quão gigantesco foi. Mas, enfim, 5 Liga dos Campeões, 5 Supercopa da UEFA, multicampeão pelo Milan, vida inteira jogando no Milan, tem a camisa 3 aposentada, inclusive, que só herdeiros dele podem usar, né, a camisa 3 do Milan, ou os filhos, ou os netos, enfim. O fato é que o Paulo Maldini tem 2 filhos jogadores. Um deles é o Christian, que hoje tem 26 anos de idade, é zagueiro também, mas joga na terceira divisão pelo Calcio Lecco. É um time da terceira divisão. Começou no Milan, mas não se firmou, foi rodando até estar no Calcio Lecco da terceira divisão do futebol italiano, tá? E também tem o Daniel, que ainda pode acontecer. O Daniel, realmente, das poucas vezes que eu vi ele jogar, tem alguma coisa ali, tem um talento. Só que o Daniel é meia, tá? Ele é meio ofensivo. Ele tem 21 anos e tá emprestado pro Spezia até o final da próxima temporada, né? O Milan fez um empréstimo de 2 anos com a possibilidade de chamar a qualquer momento o Daniel. Mas, assim, tem alguma coisa ali, mas precisa ser maturado. Não é um fenômeno, tá? Mas é um jogador interessante pra gente ficar de olho. Por enquanto, ruim mesmo é o Christian, que eu achava que ia ser um bom zagueiro, tá? Na base ele era muito bem quisto, mas enfim, subiu e não conseguiu se firmar. Tanto não conseguiu se firmar que o Maldini, que é diretor do Milan, não fez questão de manter o filho. Falou pra ele ser emprestado mesmo, pra ele procurar outro clube, porque no Milan não ia ter espaço, tá? Aí a gente vai pro Zidane, Zinedine Zidane, um dos maiores meias da história do futebol também, né? O maior jogador da história do futebol francês. Incrível, genial, né? Histórico de Real Madrid, da seleção francesa, da Juventus. O Zidane tem 4 filhos, né? O Zinedine tem 4 filhos. O Enzo Zidane, de 28 anos, meia, que, cara, era o que tinha os highlights mais espetaculares comparados ao pai, né? Todos eles, os 4 filhos do Zidane, ou estão ou estavam na base do Real Madrid, tá? 2 se profissionalizaram pelo Real Madrid. O Enzo está com 28 anos, ele não aconteceu. Atualmente, ele está no Fuenlabrada, que é um time da terceira divisão do futebol espanhol, né? Ele tem muitos jogos e poucos gols, né? Você pegar só em números, se eu não me engano, são 24 jogos na temporada, 1 gol e 1 assistência. O Enzo Zidane foi por água abaixo. Ele não aconteceu como o jogador que se esperava, tá? Tanto que no Insta do cara ele nem posta de futebol, cara. Ele só posta viagem, passeios, etc. O segundo é o Luca Zidane, que inclusive foi treinado pelo próprio pai e foi liberado pelo pai, pelo Zinedine, para procurar outros clubes porque ele não tinha espaço no Real Madrid. O Luca tem 24 anos, atualmente ele está defendendo o Eibar da segunda divisão da Espanha. É titular no Eibar, tá bom? Comparado ao Enzo, tá acima. Aí os outros 2 eu não vou nem colocar aqui como ruins porque eles ainda são muito jovens. O Theo Zidane, que é volante, né, o segundo volante, o jogador tem 20 anos, ele está jogando no Castilha, no Real Madrid Castilha, que está na terceira divisão do futebol espanhol, e o Elias Zidane, que é zagueiro, tem 17 anos e está na base ainda do Real Madrid. Então não vou falar, pô, eles não aconteceram. Por enquanto, o Enzo e o Luca ficaram abaixo do que se esperava. Não tô falando de ser o melhor goleiro da história, até porque a gente tá falando de um pai gigantesco, mas a gente tá falando de virar grande jogador. Nem o Enzo nem o Luca viraram. Aí seguimos para o excelente Patrick Kluivert, que para mim, desses todos citados, é o que se saiu melhor, né? O filho do Kluivert. Então o Patrick Kluivert foi um excelente centroavante de Milan, de Barcelona, de seleção holandesa, de Ajax, jogou muita bola mesmo, tá? Era um grande atacante. Ele tem 3 filhos, o mais velho é o Quincy Kluivert, que era lateral direito, tem 25 anos de idade, era lateral direito e já se aposentou. Pelo que eu vi, ele virou DJ
Tá? O último clube que ele defendeu foi o Amsterdam Zartag, da 4ª divisão do futebol holandês. Tanto que lá é dividido por divisões do sábado e domingo. Tem times que jogam no sábado e tem times que jogam no domingo na 4ª divisão. Então o Quincy já parou de jogar. Tanto que as fotos do Quincy são de festas ou fotos com o irmão, com o Justin Kluivert, que hoje eu acho que é o mais bem sucedido aqui da lista, que eu considero um jogador até talentoso, mas é que o Justin Kluivert parecia que seria um grande craque quando surgiu no Ajax. Está defendendo o Valência atualmente, emprestado pela Roma, que é dono do passe dele. A Roma já emprestou ele pro Leipzig e pro Nice também, mas essa temporada, apesar da temporada ruim do Valência, o Justin tem números até razoáveis. São 24 gols, 7 gols e 2 assistências num clube que está muito bagunçado. Então, já teve treinador demitido, né, o Baraja está tocando lá o projeto agora. Enfim, o Justin Kluivert ainda tem alguma possibilidade de sucesso, mas pelo que ele parecia ser no Ajax, infelizmente ele não foi, mas eu considero ele até bom. Aí temos o Ruben, que atualmente tem 21 anos, é um zagueiro e defende o Trash da Holanda, da 1ª divisão. Mas joga pouco, então, por enquanto, ainda não. Aí vamos para o genial, incrível ídolo Romário, né, que foi um dos melhores jogadores que eu vi na minha vida. O Romário tem alguns filhos, mas só um virou jogador, que é o Romarinho, né, porque o Romário só tem filhas além do Romarinho. E aí é o que eu falo, cara, é tão difícil. Você é filho do Romário, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Seu nome é o mesmo nome do dele, você ganha o nome de Romarinho. Você é o Romarinho mais famoso brasileiro, né? Não. Tem 2 Romarinhos mais famosos. Um é o Romarinho ex-Corinthians, que joga futebol árabe, e o outro é o Romarinho do Fortaleza. Os 2 são mais famosos que o Romarinho, filho do Romário. Ele está com 29 anos na atualidade, tá? Ele defende o Clube Atlético Catarinense, que foi rebaixado para a 2ª divisão do futebol catarinense nessa temporada, jogou a 1ª divisão, foi rebaixado com a pior campanha do campeonato catarinense, 1 ponto em 11 partidas, tá? Perdeu 10, empatou 1, marcou apenas 2 gols, nenhum deles foi do Romarinho, e sofreu 20 gols, tá? O Clube Atlético Catarinense é um clube jovem que nasceu em 2020, subiu direto da 3ª para a 2ª, da 2ª para a 1ª e acabou rebaixado. Mas o Romarinho, infelizmente, não aconteceu. Se o Romarinho tem 20 gols na carreira, eu acho muito, tá? Começou no Vasco, tinha muita possibilidade, tinha muita esperança, não aconteceu, rodou por muitos clubes, Figueirense, Nova Iguaçu, se não me engano, Tigres do Brasil, e infelizmente não deu certo, tá? 29 anos já, né? Complicado. Aí vamos para o Johan Cruyff, entre os 5 maiores jogadores de todos os tempos, ou pelo menos entre os 10. Johan Cruyff foi um jogador gigantesco de Ajax, de Barcelona, de PSV, inclusive, né, Feyenoord, foi inclusive no Feyenoord também, e da seleção holandesa. O Johan Cruyff teve o Jordi Cruyff, que virou jogador de futebol. Hoje o Jordi Cruyff tem 49 anos e trabalha como diretor no Barcelona, tá? Ele é diretor esportivo do Barcelona. Mas a carreira do Jordi Cruyff, ele começou a carreira no Barcelona, né? Foi na base do Ajax, foi pro Barcelona ainda na base, se profissionalizou pelo Barcelona, ficou 2 temporadas, foi pro Manchester United, onde ficou 3 temporadas, tudo sem reserva, tá? Depois, aos 25 anos, saiu para o Alavés, ficou os 3 temporadas no Alavés, alternando por titularidade e reserva. Depois foi para o Espanhol, depois foi para um time da Holanda chamado Vollewickers, depois vai para o Metalurg Donetsk da Ucrânia e encerra a carreira pelo Valletta de Malta. Depois ele foi ser técnico, né? E hoje ele é diretor esportivo do Barcelona. O Jordi tem muito conhecimento, mas não conseguiu se firmar como jogador. Tanto que para a seleção holandesa ele nem era chamado, ele defendia a seleção da Catalunha, que foi onde ele nasceu, quando o pai dele jogava no Barcelona. Aí vamos para o outro histórico grande craque, o Bebetinho, Bebeto, rei do voleio, né? Um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, que inclusive eu fiz num vídeo recente falando que hoje seria muito maior. O Bebeto fez um gol contra a Holanda na Copa de 94, nas quartas de final, que ele fez a comemoração em Bala Neném. Por quê? Porque estava nascendo o filho dele chamado Matheus, que virou jogador de futebol. Matheus Oliveira começou a carreira no Flamengo, inclusive, tá? Hoje o Matheus está com 28 anos de idade e defende o Farense de Portugal, que é um clube da 2ª divisão. Tá? Ele começou a carreira no Flamengo, foi perseguido no Flamengo, muitas críticas ao Matheus, era muito novo. Do Flamengo ele foi para o Estoril Praia de Portugal. Aí o Estoril ele conseguiu um leve destaque, foi contratado por 2 milhões de euros pelo Sporting. No Sporting ele não conseguiu se firmar, foi emprestado para o Vitória, né, de Guimarães, de Portugal. Depois foi emprestado para o Curitiba,
pouco jogou também e até que foi parar no Farense. Agora ele está no Farense, né? Jogou no Mafra também de Portugal. Depois que saiu do Coritiba e foi encerrado o contrato dele com o Sport, ele foi pro Mafra de Portugal e depois agora foi pro Farense a custo zero e lá está até agora. Tem uma temporada razoável para ruim, tá? Números não são expressivos. Vou falar, fico assistindo o Matheus jogar, porque eu não fico, né? Eu vou olhar o transfer market dele e de números realmente não tem muita coisa. O SofaScore também dele não é muito legal. Mas enfim, o Matheus não conseguiu chegar nem perto do que foi o pai. Obviamente, você colocar um jogador que foi campeão do mundo pela seleção brasileira é um nível de comparação bem injusto até, mas eu digo pelo menos conseguiu uma carreira consolidada, né? Por exemplo, o Mazinho tem uma carreira de campeão do mundo, consolidada e tal. O Rafinha não conseguiu e o Thiago conseguiu uma carreira muito forte, uma carreira muito boa, acho que de futebol europeu até de mais sucesso do que o pai, entendeu? Então é nesse nível de comparação. E para encerrar, mas não menos importante, o histórico goleiro Edwin van der Sar, goleiro da seleção holandesa, do Manchester United, do Ajax, da Juventus, do Fulham, né? O Van der Sar foi um goleiro fantástico, para muita gente até apontado como um dos maiores goleiros de todos os tempos, para alguns até o maior goleiro de todos os tempos, não acho, mas foi sim um grande goleiro, um goleiro que melhorou ainda mais depois dos 30 anos. Depois dos 30 anos o Van der Sar ficou um goleiro espetacular, já era muito bom e depois dos 30 ele ficou espetacular, tanto que ele foi até quase os 40 anos no Manchester United jogando em excelente nível. Ele tem um filho que chama Joe Van der Sar, que também é goleiro, que hoje joga na Universidade de Pittsburgh, o Pittsburgh Panthers. O Joe tem 25 anos, ele começou a carreira na base do Manchester United, vai para a base do Ajax, depois vai para o Nordwijk, que é um time de base também, vai para o ADO Den Haag, não é o Erik ten Hag, é o ADO Den Haag, da Holanda, volta para o Nordwijk, tudo isso com uns 20, 22 anos. Aí ele vai do nada para estudar em Pittsburgh e resolve fazer universidade e vai lá defender o Pittsburgh Panthers. Até agora ele não foi nem para MLS, então assim, comparado ao pai, não chegou nem perto. O pai dele, o Edwin van der Sar, já nessa época já era titular do gol do Ajax, né? Já estava ali ganhando Champions League, ganhando Mundial de Clubes, entendeu? Então já estava nesse nível. Enfim, são alguns jogadores, é lógico que a gente vai ter outros exemplos de jogadores, de filhos de jogadores que não foram nem perto do pai, por exemplo, o Pelé e o Edinho, não dá para comparar, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, fazer parte 2 sim, mas também quero que você mande pais e filhos muito craques e filhos craques e pais não, por exemplo, o Neymar, né, não vou nem explicar, e o pai dele, que foi um jogador bem comum, ou o Rodrigo e o pai dele, que foi um lateral de futebol de 2ª, 3ª divisão, entendeu? Então é isso, manda aí nos comentários que eu quero saber e tamo junto, beleza? Até o próximo vídeo aqui.